Ora, bem-vindos a mais um vídeo semanal. Hoje vamos aqui falar sobre as taxas de juros. Vamos olhar também para a parte macro, na economia europeia, nos Estados Unidos e também na China. Vamos aqui tentar perceber o que é que podemos esperar e que impacto é que os dados do NFP de sexta-feira poderão ter. E vamos depois olhar para o mercado, para o mercado Next Station e vamos depois olhar também para o calendário económico. Portanto, sem mais demoras, vamos aqui avançar. Vamos aqui olhar então para macro, para a parte macro, para a macro, para os updates. Portanto, começando aqui pelos dados sobre a inflação, nomeadamente pelo PCE. O PCE que é da métrica, o indicador mais, com maior relevância para a Reserva Federal. Isto porquê? Porque este indicador não só permite-nos perceber qual é que poderá ser a trajetória nos preços, mas também no lado dos consumidores. Ora, se olharmos aqui para a evolução do PCE nos últimos tempos, tem sido claramente uma tendência decrescente, como aqui podem ver. Ainda assim, quando olhamos para o PCE e quando olhamos para o Core, vemos que de facto o abrandamento não é tão significativo como o índice no seu todo. No entanto, devemos também ver que este é um dado importante. Porquê? Porque mostra aqui que no lado do consumo existe de facto fraqueza, está a abrandar. Isto deverá penalizar ainda mais a atividade económica, o que em certo modo é mau, mas é bom na medida em que a inflação tornar-se ainda mais fácil de se combater. Portanto, os dados do PCE e os dados do CPI têm vindo aqui a dar sinais de algum otimismo. Se olharmos aqui em cima, vemos que claramente que as taxas de inflação subjacentes são muito mais elevadas do que a taxa de inflação geral. Ainda assim, vemos que poderá aqui haver um maior recuo na taxa de inflação subjacente se começarmos a ver alguma deterioração nos setores mais resilientes. Os setores até agora têm sido os serviços e o mercado imobiliário. No lado do mercado imobiliário, ainda não vemos sinais de abrandamento, no entanto, nos serviços podemos ver, e esta semana vai ser particularmente importante. Ora, se olharmos aqui para o IPC, taxa geral de inflação e a taxa de inflação subjacente, vemos aqui que ainda estamos longe, como é óbvio, das metas do FED, portanto, dos tais 2%. Ainda assim, a taxa geral passou de 6,1 para 5,5 e a taxa de inflação subjacente acabou por abrandar a um ritmo mais pequeno, mas nada que já não estivesse, portanto, em linha com aquilo que se esperava. Mais uma vez, aqui na taxa de inflação subjacente, uma vez que já exclui as categorias mais voláteis, o importante será mesmo perceber se nos dados dos PMIs e do ISM se o setor dos serviços está de facto a abrandar ou não. Hoje vamos ter estes dados, portanto, hoje vai ser um dia importante. No início da semana, e eu depois no final da apresentação já vamos olhar para o calendário económico e eu já comento um pouco mais, mas no início da semana já tivemos vários dados dos PMIs na Europa e nos Estados Unidos que mostraram que, de facto, no setor da indústria, o setor continua em contração e era bom, portanto, que o setor não houvesse um agravamento no setor, mas que houvesse um agravamento no setor dos serviços para combater a inflação. Ora, na China, a situação é um pouco diferente na medida em que nós temos aqui PMIs em que ainda nem todos eles estão em território de contração. Ainda assim, o que podemos ver neste gráfico é claramente que a economia chinesa tem vindo a abrandar muito mais do que se esperava. Portanto, esperava-se inclusive que com a reabertura da economia chinesa, depois do longo período das políticas free Covid, ou zero Covid, pudesse haver aqui uma grande recuperação económica. A verdade é que não tem acontecido, que este índice mostra exatamente isso. Portanto, reparem aqui, embora tenha recuperado nos últimos tempos, mas a verdade é que está muito aquém daquilo que se esperava e por isso a economia chinesa a ser também bastante penalizada com a atual conjuntura económica e por isso é que nós, no lado das commodities, até vemos algum enfraquecimento nesta classe de ativos. Ora, na Alemanha e na Europa, o sentimento entre os empresários pelo segundo mês consecutivo volta a cair, portanto, claramente que aqui o caso alemão está particularmente sensível, a indústria está muito fraca, a economia alemã entrou em recessão técnica e aqui o pessimismo está-se a instalar. O próprio IFO, o Instituto Alemão, tem lançado projeções bastante sombrias sobre a economia e por isso é preciso ter aqui alguma atenção em relação à economia alemã e, portanto, aqui também sobre os próprios ativos, nomeadamente o DAX,
poderão aqui ser penalizados, uma vez que as empresas, que o clima empresarial e as expectativas dos consumidores deverão agravar-se e deverão penalizar a avaliação das empresas. No lado dos Estados Unidos, quando olhamos para os PMIs regionais, vemos claramente, e também aqui os dados do ISM, vemos claramente que os índices regionais estão aqui a ser um pouco outliers, mas poderá também ser uma situação pontual. Os dados do ISM não são tão voláteis como os dados dos PMIs, mas da Standard Poor's, e por isso aqui o ISM acaba por ser mais importante. Hoje, como eu estava a dizer, vamos ter os serviços, os dados dos serviços, portanto vai ser importante e vai aqui certamente mexer um pouco com o mercado se os dados serem muito afastados daquilo que se espera. Ora, o mercado imobiliário é um dos setores que tem contribuído para a pressão sobre os preços. O mercado imobiliário continua muito forte, os dados sobre as novas vendas continuam a aumentar e não se mostra, e não há aqui sinais de abrandamento no setor. Portanto, este acaba por ser um ponto em que, de certo modo, acaba por reforçar a necessidade do Fed continuar a aumentar as políticas restritivas de modo a que a economia de facto arrefeça em todos os setores. E portanto aqui são dados de certo modo um bocado negativos na medida em que não se nota ainda o impacto das atuais subidas dos juros. Já os dados da Universidade de Michigan, reparem aqui que existe em primeiro lugar uma correlação entre o CPI e as expectativas sobre a inflação, seja há um ano ou há 5 anos. Claro que existe, ultimamente, existiu aqui grandes variações, ainda assim, tendo em conta os últimos dados, as expectativas sobre a inflação não diminuíram muito, aliás, mantiveram-se inalteradas, perdão, e a confiança entre os consumidores aumentou, inclusive. Portanto, são dados que, de forma isolada, não são bons, embora isto depois dependerá muito da evolução de outros indicadores, mas não são bons de todo e pode aqui, de certo modo, comprometer um bocado a inflação, combate. Já em relação ao NFP, portanto, o mercado de trabalho tem sido vital para afastar o cenário de recessão, tem sido bastante resiliente, um pouco à semelhança do que está acontecendo nos serviços e no mercado imobiliário. Vemos que, ainda assim, tem sido de certo modo difícil de prever algumas variações no NFP. Isto porquê? Porque quando olhamos para os JOLTS, portanto, para as vagas de emprego nos Estados Unidos, por vezes não existe uma correlação muito linear. Quando olhamos para o ADP, vemos também que por vezes não existe, ou não tem existido sequer, desde a pandemia, uma grande correlação. Mesmo depois da reformulação dos critérios que eram usados para ponderar o ADP. Já os pedidos semanais de subsídio de desemprego, estes aqui levantam algumas preocupações, isto porque historicamente, sempre que os pedidos ultrapassam a marca dos 200 mil pedidos, tende aqui a de simbolizar um período em que o mercado de trabalho começa então a dar sinais de deterioração. Até à data ainda não deu, mas a verdade é que desde abril que os pedidos têm estado acima dessa marca. Portanto, aqui é preciso ter alguma atenção e começar a olhar para o mercado de trabalho, mesmo que demora, de certo modo, algum tempo a refletir esse impacto, mas é preciso ter aqui alguma preocupação em relação ao mercado de trabalho e aqui poderá ser vital para percebermos qual também será a próxima trajetória dos juros e das políticas monetárias. Como se o mercado de trabalho começar a colapsar, muito possivelmente vamos ver aqui a economia americana em apuros. O ADP, portanto, aqui como podemos ver, em relação ao NFP, não tem sido muito linear, portanto, existe aqui bastantes variações, por vezes temos o ADP com variações positivas ou negativas e depois temos o NFP a contradizer todos esses dados. Portanto, neste momento não é um bom ponto para usarmos como referência e para tentarmos antecipar eventuais mudanças. Para esta semana vamos ter dados importantes. Portanto, na primeira parte da semana tivemos aqui os PMIs. Eles mostraram que os PMIs sobre a indústria mostraram que, de facto, a indústria continua muito penalizada e, em comparação com os serviços, está muito mais penalizada. Hoje, da parte da manhã, tivemos os serviços, no lado da Europa. Vimos que no lado dos serviços, houve ainda assim alguns sinais positivos, excepto aqui no lado de França, que ficaram muito aquém daquilo que se esperava, mas na zona euro os serviços continuam bastante resilientes, embora, lá está, são positivos, mas ao mesmo tempo agravam e penalizam um bocado o combate contra a inflação.
Esta sessão vamos ter também as minutas da FOMC, vai ser importante porque a última reunião da FOMC ditou a paragem temporária da subida dos juros e por isso as minutas irão mostrar com mais detalhe o que é que se trata, então, ou o que é que se tratou, ou que motivos é que levaram à paragem, a esta decisão, a paragem dos juros. E depois na quinta-feira vamos ter o ADP, ISM de serviços, importantíssimo, e depois na sexta-feira o mercado de trabalho. Esta semana tem sido particularmente importante para o mercado americano, embora ainda não se tenha notado muito em termos de movimentações de mercado, mas a partir desta quarta-feira possivelmente vamos começar a ver dados importantes e dados aqui a ter influência nas flutuações dos preços dos ativos. Aqui do lado direito temos um gráfico que é o índice das commodities. Como podem ver, o índice neste momento, a maior parte maior parte das matérias-primas estão a ser negociadas em terreno negativo, year to date, portanto este ano. O índice está a perder quase 9% e isto aqui poderá também ajudar que a inflação continue a descer. Ainda assim, lá está, estas aqui são as categorias mais voláteis, portanto, que contribuem mais para as variações do mercado, na taxa de inflação geral, não propriamente taxa de inflação subjacente, ainda assim, são dados importantes porque ajudam-nos aqui a perceber que pelo menos não há muitas pressões para que as taxas voltem então a subir. Passando aqui para os mercados, eu gostava só aqui de deixar algumas notas de mercados que podem ser interessantes de se acompanhar. Ora, vou aqui deixar três mercados nos quais eu acho que podem ser interessantes. O VIX, eu tenho vindo aqui a falar do VIX há bastante tempo, se calhar vai fazer quase um mês. O VIX tem sido aqui um bom barómetro de risco. A verdade é que ele tem vindo a recuar, mas reparem que ele tem vindo aqui a abrandar um bocado junto desta zona e podemos aqui assumir que até existe o risco de começar a subir e por isso isto aqui poderá ser mau para o portfólio, portanto acaba por penalizar aqui um pouco quem tiver a exposição a equities. Portanto, este aqui primeiro é um bom instrumento para fazer cobertura do risco, por outro lado é um bom barómetro também para o próprio risco, portanto se eu quiser diminuir alguma exposição do meu portfólio, eu gosto sempre de olhar para o VIX e é sempre importante. Pois, no caso deste note, uma vez que as expectativas sobre os juros são para continuar a aumentar, eu diria que existe aqui uma boa oportunidade para apanhar aqui um eventual recuo nas obrigações de médio prazo, para eventualmente depois apanhar ou ganharmos aqui alguma exposição de médio e longo prazo neste ponto. Portanto, este note eu acho que são particularmente interessantes. O caso do Bitcoin, estando aqui a ser negociado nos máximos históricos deste ano, é importante na medida em que vai ficar muito dependente também das circunstâncias macro e do comportamento dos índices norte-americanos. E o petróleo, que a meu ver continua a ser aqui um bom trade e com potencial para continuar a cair. Apesar de existirem aqui uma série de pressões no lado dos membros da OPEC para aumentar, ao reduzirem a produção para aumentar os preços, ainda assim reparem que não se nota grandes variações nos preços. A verdade é que, após os anúncios, vemos de facto tanto o Brent como o crudo a valorizarem, mas depois acaba por recuar. Isto porquê? Porque a atividade económica está a abrandar, o consumo está a abrandar e espera-se que a atividade económica abrande ainda mais e o consumo por si também abrande. Por isso vai-se refletir nos preços do petróleo, e o petróleo sendo vital para a atividade económica, portanto, vai-se notar e aqui eu diria que é bastante interessante olhar para o petróleo sempre numa ótica de curto, sobretudo neste momento onde está a ser cotado. Portanto, estes são alguns gráficos que eu gostava aqui de partilhar convosco. Na próxima semana voltamos a fazer aqui os updates. Espero que tenham gostado do vídeo. Da minha parte é tudo. Resta-me desejar-vos continuação de uma boa semana, bons negócios a todos e até o próximo vídeo.